Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar a lição dos adolescentes dessa semana. A gente está na lição 9, título Como Crianças, e agora eu vou ler o texto-chave. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 13 e 14. Como eu já falei ontem, né? Era costume dos pais levar os filhos para os rabinos abençoarem, né? Só que os discípulos achavam que isso era perda de tempo, algo que não era o trabalho do Messias, né? E que Jesus ia se aborrecer com isso, né? Então os discípulos não deixaram, brigaram quando viram que estava levando as crianças lá, né? Mas eles, mas Jesus amava as crianças. E ele aceitava seu afeto infantil e seu amor franco e sincero. E o louvor agradecido que vinha dos lábios das crianças revitalizava ele. Enquanto que os homens ardilosos e hipócritas o oprimiam. Esses aí oprimiam Jesus, aí ele ia e encontrava as crianças e o louvor agradecido delas revitalizava seu espírito, né? E Jesus, ele não se desagradou com as mães conforme que nem os discípulos pensaram que ia acontecer. Ele se desagradou com os discípulos. E o Salvador, ele entendia o fardo das mães que procuravam educar os seus filhos. Foi ele mesmo que chamou as crianças para ir até ele, né? E quando ele chamou as crianças, né, ele disse uma coisa que disse isso e mostrou que os discípulos estavam errados, né? Com isso mostrou que os discípulos estavam errados. Ele disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E aí, tomando as crianças nos braços, ele foi e deu para elas a bênção que elas tinham ido receber, né? E as palavras de Jesus deram força às mães e as animaram para assumir suas responsabilidades com renovada alegria. E as mães de hoje devem receber as palavras de Jesus do mesmo jeito, né? Receber as palavras de Jesus com a mesma fé. O Jesus, ele não convida só aquelas mães a levar os filhos até ele, ele convida todas. Ainda hoje ele fala e convida as mães para levar os filhos até Jesus. Ninguém é jovem demais para se beneficiar da presença de Deus, né? De se beneficiar do amor de Deus e saber mais sobre ele, né? Que nem os discípulos achavam que as crianças eram muito novas para se beneficiar com a visita de Jesus. E Jesus, ele previu que algumas daquelas crianças no futuro, algumas daquelas crianças com quem ele teve contato naquele dia, se tornariam mártires né, no futuro, por amor a ele. E pela simplicidade das crianças, por sua confiança e dependência em Deus, dependência de Deus, as crianças nos ensinam e nos ajudam a nos aproximarmos mais de Cristo. Os adultos, eles muitas vezes acham que são autossuficientes, né? Para de me morder, fazendo favor. É falta de educação ficar mordendo os outros. Você fez eu me perder.
os adultos, eles vão aprendendo a fazer as coisas, né? E eles acham que são autossuficientes. E isso faz eles depender, às vezes afasta eles de Deus porque eles não dependem totalmente de Deus. Mas com as crianças é diferente, né? Elas confiam e dependem totalmente de Deus. E aqueles meninos e meninas o aceitariam como seu redentor muito mais facilmente do que muitos adultos. E aí, no texto-chave, né, fala que Jesus ficou indignado com as atitudes dos discípulos, né? Em Marcos é o único evangelho que fala isso, que ele ficou indignado, né? E por que ele ficou indignado? Porque aqueles que impedem que uma criança ou qualquer outra pessoa chegue perto de Jesus, se achegue a Deus, provocam a indignação de Deus, né? A gente tem que aproximar as pessoas de Deus, não impedir elas de chegarem até Ele. Por isso que ele ficou indignado com a atitude dos discípulos, né? E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha pra todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã. Um beijo.